convido os irmãos para nós cantarmos o hino 122 do nosso cenário, em nome do Senhor Jesus. Que Deus lhe venha nos fortalecer nesta noite. Aleluia. Oh Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente busco em Ti vitória. A minha alma tem sede de Ti, no santuário eu contemplo a Tua glória. Em Teu nome levantarei as minhas mãos, em espírito Te adoro de coração. Em Tua presença me alegro todo dia. Em Teu nome levantarei as minhas mãos, em espírito Te adoro de coração. Em Tua presença me alegro todo dia. Os meus lábios Te louvam com alegria, nas vigílias da noite durante o dia, pois tem sido, Senhor, meu auxílio. A Tua destra me sustenta todo dia. Em Teu nome levantarei as minhas mãos, em espírito Te adoro de coração. Em Tua presença me alegro todo dia. Em Teu nome levantarei as minhas mãos, em espírito Te adoro de coração. Em Tua presença me alegro todo dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para todo sempre seja louvado o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Louvado seja Deus. Eu quero nesta noite ler com os irmãos texto da palavra de Deus no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo de número 3. É um versículo bastante conhecido de todos os irmãos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, e o versículo de número 7 até o versículo de número 11, onde esse texto ele vai nos trazer algumas admoestações sobre a nossa caminhada cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras.
Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Este texto, ele nos traz uma advertência muito importante com relação à nossa caminhada cristã. E aqui o escritor desta carta aos Hebreus, ele vai usar como exemplo o que aconteceu com o povo de Israel. E ele começa dizendo que nós devemos tomar todo cuidado para que não venhamos ter o nosso coração endurecido pelo pecado. Há sempre o risco de alguém endurecer o seu coração. Por isso que diz, por esta razão, porque existe o risco de nós não permanecermos firmes na esperança da vida eterna até o fim. A nossa caminhada com Deus é uma caminhada que ela exige muita perseverança. Ela exige permanência em servir a Deus. E muitas das vezes, no meio desta caminhada, nós somos tentados a endurecer o nosso coração para ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus. A exemplo do povo de Israel no deserto, que durante muitos anos eles caminharam, e diz o texto aqui que durante 40 anos, aquela geração, eles provocaram o Senhor a ira com as suas atitudes, com seus comportamentos, e isso fez com que eles caíssem no desagrado de Deus. Nós também, como igreja, que estamos nesta caminhada, nós precisamos estar sempre atento àquilo que Deus Ele nos manda fazer. E o que foi que eles fizeram? Uma das consequências de um endurecimento, de uma pessoa não ouvir a voz do Espírito de Deus, é que ela endurece o seu coração. E uma vez que o seu coração lhe é endurecido, ele passa então a não mais ficar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E diz aqui o texto que, versículo 8, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto. Ele faz aqui uma lembrança do que aconteceu com o povo de Israel, quando eles, no sentido popular, eles procuraram a paciência de Deus no deserto durante os 40 anos de caminhada. Foi um povo que sempre quis fazer a sua própria vontade, quis fazer o seu próprio interesse, quis fazer aquilo que estava no seu coração, e muitas das vezes não buscaram o conselho do Senhor. Eles acabaram provocando a ira de Deus, e eles experimentaram a sua ira durante 40 anos. Não foi só uma vez que eles desobedeceram a Deus, foram várias vezes, foram por vários anos. A exemplo daquele povo, muitos cristãos em nossos dias, eles ainda vivem de uma forma a provocar a ira de Deus. E uma coisa é certa, irmãos, aqueles que provocam a ira de Deus, aqueles que tentam ao Senhor de maneira que irritam a Deus, eles vão provar da sua ira. E muitas coisas talvez possam não acontecer agora, no presente, mas certamente no futuro essas pessoas, elas irão ver a ira de Deus. Porque Deus, muitas das vezes, Ele permite
com que nós venhamos a caminhar nos nossos próprios caminhos, com que nós venhamos fazer as nossas próprias escolhas. Só que as consequências, elas chegam. E quando essas consequências das nossas atitudes, das nossas decisões, elas chegam, às vezes é tarde demais. Quantas vezes o Espírito Santo ele falou ao nosso coração: não faça tal coisa, não vá por este caminho, não tome esta atitude, esta decisão, e você, por ter o coração endurecido, por não ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus, desobedeceu esta voz. E a consequência é pessoas que vivem uma vida toda que parece que caminham para trás, nada do que fazem prospera, nenhum dos seus projetos vai adiante, porque são pessoas que não são sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, têm um coração endurecido, e muitas das vezes suas decisões que tomam, elas acabam irritando ao Senhor. Mas pela sua misericórdia, Deus, Ele tem relevado tais situações, mas vai chegar o momento em que Deus ele vai nos chamar a uma prestação de conta. Então aqui nesse texto, essas palavras que Paulo usa, segundo alguns estudiosos da Bíblia, foi Paulo que escreveu esta carta aos Hebreus, não temos prova disso, mas alguns chegam a afirmar isso, que esta advertência que tem no versículo 7, não endureçais o vosso coração, essas palavras, elas eram originalmente um alerta a Israel para não provocar a ira de Deus, para que não fossem excluídos do descanso que a eles havia sido prometido. E a nós também, como igreja, foi-nos prometido um descanso, foi-nos prometido um lar celestial, onde o nosso Deus, no tempo certo, Ele nos dará um descanso. Mas muitos não vão poder entrar nesse descanso, porque muitos ouviram a voz de Deus, seguiram até para esta caminhada, mas no meio da caminhada eles acabam fazendo aquilo que não agrada a Deus. E aqui o escritor citou as palavras como um alerta aos crentes que poderiam, através da tentação e do pecado, falhar em relação ao descanso eterno prometido por Deus. E aí no versículo 8, a parte A do versículo diz: não endureçais o vosso coração. Será que existe, você pode perguntar, a possibilidade de um cristão, de uma pessoa que serve a Deus, ela ter o coração endurecido? Eu lhe respondo que sim, porque se não houvesse essa possibilidade de um cristão ele ter o coração endurecido e ser excluído de Deus, como foi Israel no deserto, certamente o escritor não teria dado esse alerta para a igreja. Que assim como houve um grande perigo deles não entrarem no descanso eterno, existe também o perigo de muitos que estão caminhando hoje com Deus não poderem alcançar a vida eterna. Jesus ele falou que nós devemos ser fiéis até a morte, para que nós possamos receber a coroa da vida. A salvação, ela se entende em três tempos: no passado, no presente e no futuro. Nós estamos batalhando para sermos salvos. Nós podemos dizer que somos salvos? Podemos sim, pela fé que temos em Cristo Jesus. Mas aquela ideia de que uma vez salvo, para sempre salvo, isso não corresponde muito ao relato bíblico de que nós estamos lendo. Porque senão todos os que saíram do Egito para ir à terra de Canaã teriam entrado na terra de Canaã, porque Deus havia prometido que iriam entrar. Mas por terem falhado no seu propósito com Deus, na sua aliança com Deus no deserto, eles não puderam entrar na terra do descanso. E assim também muitos de nós, que já passamos pelo batismo, que já estamos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja, como membro deste corpo, poderemos também não alcançar a vida eterna se nós falharmos no nosso compromisso, na nossa confissão que nós fizemos para com
o nosso Deus. Isso é muito importante nós analisarmos, porque isso ficou como uma lição para nós, como um exemplo para nós cristãos da última geração. Então, na parte B do versículo diz que eles provocaram. Provocar aqui significa causar, amarga provocação, amargurar. Somente aqui nos versículos 8, 15 e 16, a provocação e o dia da tentação no deserto. Aqui e em Salmos 95, versículo 8 a 11, se refere a toda a experiência dos 40 anos que eles passaram no deserto. Esse texto que eu quero ler com você, que está no Salmo 98, e o versículo de número 8 a 11, tem um alerta aqui para o povo de Deus. E observe que Davi, que viveu muito tempo depois do que aconteceu lá no deserto, Deus fala novamente através do profeta Davi, no Salmo 90, a referência aqui para nós concluirmos aqui, é o Salmo de número 95, Salmo 95, versículo de 9 a 11. Este salmo ele vai nos remeter ao que aconteceu lá no passado com o povo de Israel. Salmo 95, nós temos aqui, diz assim, o versículo de número 8: Não endureçais o vosso coração como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram e provaram-me, e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é o povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Observe só que Deus, ele ficou desgostoso com o povo. Ele ficou em desagrado com o povo, porque eles provocaram a ira do Senhor. É muito triste, amados, quando um cristão ele está nessa situação. Muitas das vezes ele não se dá conta do pecado que está cometendo, da ira que está trazendo sobre si, ao tomar certas atitudes que provocam a ira de Deus. E assim Deus diz: não entrarão jamais no meu repouso. O versículo de número 10 diz: por isso me indignei contra essa geração. Ou seja, Deus ficou irado contra eles, porque eles não conheceram os meus caminhos. Deus ficou ofendido com eles, ficou irado. Então, observe que quando Deus ele se ira contra alguém, ele acaba trazendo um castigo sobre esta pessoa. Que esta lição sirva de exemplo para nós. E volto a repetir o texto que foi lido neste momento. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. E vale a pena lembrar, amados, que quando uma pessoa lê este texto, geralmente ele se refere ao ímpio. Só que Deus não está falando aqui com o ímpio. O apóstolo que escreveu esta carta está escrevendo para a igreja, está escrevendo para os cristãos, para que não venham a falhar nesta caminhada, para que não venham se endurecer o seu coração para a voz do Espírito Santo de Deus quando fala conosco, para que não venham provocar ao Senhor a ira, porque isto é algo que nos levará à perdição. Aleluia. E Deus, ele não vai levar mais em conta o tempo da ignorância do pecado humano, principalmente quando nós já conhecemos a verdade de Deus. Quando nós já estamos caminhando nesta verdade, fica muito difícil nós se falharmos. Então, que esta palavra ela vem nos orientar para nós cristãos, que devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Jesus falou que todo pecado e blasfêmia
será perdoado aos homens. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, este não obterá perdão, nem nesta vida e nem na vida futura. Então que esta palavra, ela sirva de exortação para nós, que a cada dia mais possamos atentar para a palavra de Deus com mais diligência, para aquilo que nós temos ouvido e visto, e pomos em prática, como diz o apóstolo São Tiago, que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Que Deus nos abençoe. Eu quero fazer uma pequena oração com você e por você neste momento, para que Deus venha nos conservar um coração fiel, um coração obediente à sua palavra, um coração que venha sempre estar disposto a ouvir, não somente a ouvir, mas a obedecer. Como disse o profeta Samuel a Saul, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então que possamos obedecer a voz do Espírito Santo de Deus quando falar conosco, e que Deus possa nos dar um coração de carne, não um coração de pedra, para que possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Feche teus olhos e olhe comigo nesta noite. Maravilhoso Deus, Santo de Israel, Pai querido, quantas vezes a Tua palavra tem falado ao nosso coração, Senhor. Mas quantas vezes, Pai, nós temos deixado de praticar aquilo que nós temos ouvido, Senhor. Mas nós queremos te pedir neste momento de oração, que o Senhor nos ajude e nos fortaleça, Senhor, para que ao ouvir a voz do Teu Espírito Santo, nos dá condições, Senhor, para fazermos aquilo que está a nos pedir, Senhor. Nos ajuda, meu Pai querido, para que não venhamos a falhar em nossa confissão de fé, Senhor. Para que não venhamos ficar prostrados no caminho, como ficaram aqueles que desobedeceram a Tua voz. Nos dá um coração fiel para contigo, Senhor. Nos dá um espírito voluntário, Pai, para que possamos Te servir a cada dia mais. Que possamos Te servir com alegria, meu Pai, com amor. Que possamos Te servir, Senhor, com interesse de coração, meu Deus. E que o Senhor tire de nós, ó Pai, nos ajuda, Senhor, a não termos um coração endurecido, Senhor amado. Nos dá um coração de carne, não um coração de pedra, Senhor. Eu rogo por esta pessoa, meu Deus, que sabe neste momento está se sentindo culpada por ter ouvido a voz do Espírito Santo de Deus e não ter colocado em prática, Senhor, e as consequências vieram sobre a sua vida. Mas que possamos cada dia mais ser sensíveis à Tua voz, Senhor, a ouvir e praticar a Tua palavra, para que assim possamos chegarmos até o fim desta caminhada. Como diz a Tua palavra, Senhor, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, Senhor. Mas aquele que for fiel até o fim, esse receberá a salvação, a vida eterna. Que possamos, meu Pai, nesta caminhada, que possamos completar a nossa carreira, guardar a nossa fé, Senhor, e recebermos de Ti a coroa inacessível de glória, a qual o Senhor tem preparado para todos aqueles que creem no Teu nome, para todos aqueles que perseverarem. Nos dá a perseverança e nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, é que nós pedimos e nós te agradecemos. Amém e amém. Pai, seja convosco, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.